O Vicente pergunta o seguinte: doutora, me identifiquei com os seus vídeos e creio que sou um dependente emocional. Sou uma pessoa irritável e que sente muita raiva e ressentimento. Fico até envergonhado de assumir isto, mas não consigo segurar a raiva e acabo brigando por qualquer coisa. O que faço para mudar isto? Olá, fico muito feliz com a sua presença aqui hoje nesse programa Doutora Beth Esclarece. E este tema de hoje é um tema importante, porque a raiva é uma emoção que causa muito desconforto de todo lado. Existe um preconceito importante em relação à raiva na nossa cultura. Agora, se a raiva existe, é porque ela tem uma utilidade. Então, primeiro vamos entender qual é a utilidade, qual é o benefício para nós da raiva, que a gente chama de raiva saudável. Bem, a raiva, ela nos protege de muitas coisas. Por exemplo, nos protege de ser invadidos. Porque todos nós temos um espaço de atuação. E se alguém invade esse espaço, por exemplo, a nossa casa é uma representação desse nosso espaço. Se alguém invade, a gente imediatamente tem raiva. Se alguém nos lesa, a gente tem raiva. Se alguém, por exemplo, alguém me assalta e leva a minha mochila, imediatamente eu tenho raiva. Então, a raiva é importante para que eu me defenda disso. Se eu não sentisse raiva, a pessoa poderia me invadir minha casa, levar minha mochila e eu não ia nem ligar. Mas isso é inadequado. As pessoas precisam aprender a viver em sociedade. Então, a minha raiva pode ser um estímulo para que o outro perceba até onde ele pode ir. Então, a minha raiva, ela dá um certo limite para o outro. Portanto, a raiva é uma energia poderosa. Agora, na codependência, o que a gente nota é que a pessoa não reconhece com facilidade a raiva. Muita gente, vocês não têm noção de quantas pessoas eu escuto em consultório que eu estou vendo que a pessoa está com raiva, aí pergunto qual a sua emoção nesse momento e a pessoa não reconhece. Pode perguntar o que você quiser, a pessoa fala um monte de nomes e não fala raiva. Porque muitas pessoas não identificam a raiva dentro de si mesmas e quando identificam, não sabem lidar. E a raiva, se a gente não trabalhá-la, não souber lidar com ela de maneira adequada, ela pode ir se transformando em ressentimento. Até porque, se a gente não identifica a raiva, muitas vezes a gente não lida com a situação, permite ser invadido ou ser abusado, e aí depois, daqui a pouco, quando a gente vai notar, a gente já está com ressentimento, mas o ressentimento começou com uma raiva. Ele não começou como ressentimento. Por isso que, veja, ressentimento. Quer dizer, você experimentou essa raiva várias vezes, foi acumulando, ou foi ampliando, amplificando, e aí daqui a pouco, quando você percebe, você já está com ressentimento. Que é aquela coisa, parece que está mais incrustada, está mais cristalizada na pessoa. Bom, voltando então para a raiva, é uma emoção que tende a induzir a agressividade. Toda vez que a gente sente raiva, a gente tem vontade de agredir, não é? De maneira ativa ou passiva. Algumas pessoas têm facilidade de expressar raiva e soltar os cachorros em cima do outro. Outras pessoas não têm essa facilidade, sentem a raiva, mas retraem. E aí elas ficam tramando como vão fazer, que é o comportamento passivo-agressivo que a gente já falou aqui em outro vídeo. E a pessoa fica maquinando, né? Como é que eu vou me vingar? Né? Ela tenta uma maneira mais dissimulada de passar de volta essa raiva, de agredir o outro sem ser contra-atacada diretamente, porque ela tem dificuldade de confrontar. Então, se a pessoa continua sentindo raiva e não sabe lidar com isso, ela vai tendendo a se tornar uma pessoa amarga, vingativa, e isso gera várias doenças no nosso corpo. Por exemplo, úlceras, gastrites e por aí vai. Doenças de pele, câncer. Sim, câncer. Por isso esse tema é tão importante ser trabalhado, gente. E como é que começa essa história? Começa nos nossos modelos da infância. Geralmente a gente não aprende a lidar com a raiva de maneira adequada na infância. Ou a gente aprende a reprimir, ou a gente aprende a agredir no ação e reação, sabe? Então alguém bateu, levou. Eu vejo muitos pais que ensinam os meninos a serem assim, né? Não, se alguém bater em você na escola, você tem que revidar. Se você chegar aqui em casa machucado e não bateu no outro, vai apanhar mais. Não sei se já escutaram esse tipo de conversa, é um absurdo, né, gente? Os cabelos ficam em pé. É assim que a gente vê muitos pais ensinando as crianças, os seus filhos, de como lidar. E mulheres, ao contrário, né? Mulheres
não são ensinadas. Hoje em dia acho que já melhorou isso, mas de um modo geral não são ensinadas a se vingar diretamente, mas muitas vezes são induzidas a reprimir. Isso também tem muito a ver com a questão da religião. Muitas religiões condenam, ou pelo menos as pessoas que vivem essas religiões, condenam a raiva, como se fosse uma emoção inadequada. Ué, se fosse inadequada, por que a gente teria sido feito com raiva? Se eu fui feita com essa emoção chamada raiva dentro de mim, então tem alguma coisa aí que é adequada. Então, por isso essa visão aí equivocada, que vem muito da nossa cultura e da religião, de que raiva é uma coisa ruim, precisa ser revisada. Por favor, vocês são pais e mães, vejam se conseguem revisar todo esse conceito aí de raiva e de como lidar com ela. Bom, e aí vamos, voltando aqui para o Vicente, como lidar com isso? O Vicente está incomodado porque ele é muito ressentido e quer saber como lidar. Primeiro vamos falar da raiva. Primeira coisa que a gente precisa fazer? Perceber. Como sempre, quase tudo que eu falo, quase todos os meus vídeos eu falo em autoobservação, né, gente? Então, observe, capte a situação, perceba que você está com raiva e reflita sobre ela, sobre a situação, assumindo a responsabilidade. Mas como assim responsabilidade? Quando está com raiva, a gente está sempre com raiva do outro, por exemplo. Ou às vezes até com raiva da gente pode acontecer. Ah, como eu fui idiota, como eu fiz isso, por que eu fui tão burro, não é? Então a gente às vezes está com raiva da gente também. Mas vamos lá, de qualquer modo, é importante refletir, porque a tendência da gente, quando se sente agredido ou atacado, e a raiva surge como uma situação reflexa, é que a gente teve um pensamento de que o outro não deveria fazer aquilo que fez, ou até mesmo a gente, eu não deveria ter feito aquilo que fiz, e eu me sinto na vítima, eu me sinto lesada por aquela pessoa. Então isso é uma coisa tão rápida que muitos de nós não se dão conta. A pessoa me lesou e eu entro na vítima e esta resposta que eu quero dar de agredir já é eu saindo do papel de vítima, entrando no papel do algoz para dar a resposta para essa pessoa e colocar essa pessoa no lugar dela. Ela não está entendendo, né? Se eu me permito refletir e assumir a responsabilidade, aí do que eu estou falando? Assumir a responsabilidade pelo meu pensamento de que a pessoa não deveria ter feito aquilo e que aquilo é inadmissível. Então, eu percebo que é o meu pensamento que me provoca a raiva. Não é exatamente a pessoa. A pessoa não tem o poder de fazer a raiva entrar dentro de mim. Ela estimula algumas questões minhas. E quando ela estimula, isso desperta dentro de mim e eu sinto a raiva. Mas eu preciso compreender que eu posso lidar de uma maneira diferente. Eu não tenho que simplesmente ser atacado e contra-atacar. Porque senão nós viramos uns bichos. Nós vamos pegar o nosso lado animal e fazê-lo viver em sociedade. E é justamente isso que não funciona muito bem. Então eu preciso sair desse lugar de vítima. Para eu sair do lugar de vítima, eu preciso perceber, peraí, eu sou dona das minhas emoções, essa pessoa deu um estímulo, eu recebi um estímulo, é verdade, mas eu não preciso atuar de qualquer jeito. Eu não preciso atuar na ação e reação. Então tá, entendi. Foi inadequado o que ela fez? Foi. Agora, quando eu venho com esse não deveria ter feito, isso é da minha cabeça, da minha expectativa. Porque as pessoas são como elas são e elas atuam como elas quiserem atuar. Então, assim, eu não tenho esse direito de dizer como a pessoa deveria agir ou não. Ah, mas existe lei, existe regra, mesmo assim as pessoas podem quebrar as regras. Isso precisa estar já como uma coisa que é possível na minha vida, que as pessoas quebrem as regras. Claro, não quer dizer que eu não deveria sentir raiva, não estou dizendo isso. Estou dizendo que quando eu perceber a raiva, eu posso lidar rapidamente aqui dentro da minha cabeça para que eu não atue de uma maneira inadequada. Porque não é porque o outro foi inadequado que eu também preciso ser. Ah, mas se ele me provocou, ele vai ter que levar. Isso é um pensamento animal, do nosso lado animal. Não estou dizendo que você é um animal. Do nosso lado animal. Né? Nós temos um lado animal e temos um lado racional. Confere, mas o que nós estamos tentando fazer? Na medida que a gente quer se desenvolver e lidar mais e melhor com as coisas, a gente está tentando alimentar o nosso lado mais racional. E é esse passo a passo que eu estou dando aqui, certo? Então tá, então eu saio do lugar de vítima, entro, né, no meu melhor desempenho como pessoa adulta e falo, ok, como é que eu vou lidar com essa situação? O que é melhor para mim? De que maneira eu posso dar limite para essa pessoa ou resolver essa situação, sei lá, lidar com a situação sem ser exatamente agressivo na minha resposta.
Então, essa é uma questão chave. Bom, ok, fiz essa reflexão. A raiva, ela gera uma energia muito forte, tanto é que é uma energia que nos leva a ter vontade de bater no outro, agredir o outro. O que eu faço com essa energia? Se eu percebo que essa energia está presente ainda, eu preciso canalizar de uma maneira positiva. Esse é o ponto-chave. Então, por exemplo, se eu chegar em casa, perceber que hoje o meu chefe pegou no meu pé, encheu o saco, não aguento, nossa, eu cheguei em casa querendo matar um. Em vez de entrar em casa, ou, tá bom, vai, eu entro em casa para trocar de roupa rapidinho, né, dou um oi assim, meio de leve para a turma, né, pego minha roupinha de corrida, meu tênis de corrida e vou correr. Gente, não dá. Eu não vou chegar em casa daquele jeito e jogar todo esse lixo emocional no outro. Não, desculpa, não dá, tá? Então, eu estou ensinando vocês um passo a passo para lidar bem com a raiva, ok? Então, canaliza essa energia, joga essa energia fora de uma outra maneira. Se você quiser, compra um saco de boxe, coloca lá no seu quarto e dá um monte de soco no saco. Tudo bem. Só não joga nas pessoas, porque senão, se você tinha um problema, agora você vai ter 2, 3, 4. Você vai multiplicar os seus problemas. E você, acredito eu, não precisa aumentar o número de problemas que você vive, não é? Ok, agora então você já jogou essa energia fora, correu, fez algum esporte, fez alguma coisa lá para aliviar um pouco essa carga emocional. E agora? E agora você, dependendo da situação, ela pode exigir de você que você lide conversando, dialogue. E aí, o que você pode fazer? Ser assertivo. Então, ser assertivo significa que você vai usar o seu adulto para lidar com a situação, para dar limites para a pessoa, para corrigir, para buscar um acordo, sem culpar, sem acusar, sem apontar o dedo, sem criar um conflito ainda maior na situação. Claro que eu dei aqui um certo passo a passo e sei que tem momentos que fica difícil de fazer tudo isso que eu comentei, mas se você começa a perceber a sua responsabilidade, não digo nem responsabilidade em relação ao que você recebeu, ao estímulo, mas a resposta que você vai dar. Você é responsável pela resposta que você dá às situações. Não adianta jogar no outro. Não adianta vir com aquela desculpa infantil de, eu bati porque ele me bateu primeiro. Não dá, né, gente? Vamos acordar pra vida, certo? Eu xinguei porque ele me xingou primeiro. Olha, um monte de casais fazem isso. Eu vejo na minha frente e falo, só por Deus. Desculpa. Colocar o nome de Deus em vão. Então, não joga a sua responsabilidade no outro, certo? Bem, em relação ao ressentimento, que foi a pergunta original do Vicente, requer um trabalho mais profundo, mais uma análise diferente. Porque quando acontece o ressentimento é porque tem uma história toda. A pessoa já está vivendo isso aí, há anos. A ideia é muito semelhante, ela vai precisar revisar os seus pensamentos. Às vezes já viraram pensamentos automáticos de longa data, que vêm em algumas circunstâncias específicas que acordam aquele ressentimento. Mas a pessoa então precisa olhar, rever esse histórico, rever os pensamentos, provavelmente ela teve vários pensamentos distorcidos em relação à realidade, aos fatos, que ela vai precisar corrigir. Ela vai precisar mudar esses pensamentos. Se a pessoa não consegue sozinha, então vai precisar de ajuda profissional. Bem, se você gostou desse vídeo, eu peço que você dê o seu like para ajudar esse canal a crescer, que você faça os seus comentários, conta aí para nós como é que é essa história da raiva, do ressentimento para você. Pega pesado, não pega? Você lida bem, não lida? Compartilha isso com um monte de gente, porque, claro, quem não sente raiva? E quantas pessoas lidam bem com a raiva? Raras, não é? E se você ainda não se inscreveu nesse canal, você já percebeu que é importante. Então vai lá, se inscreva e não esqueça de clicar no sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Então foi um prazer receber aqui você hoje. Cuide da sua raiva e do seu ressentimento com carinho. Até o próximo vídeo.